Esse é o podcast do canal Contextos Bíblicos. Eu sou Rodrigo Galiza, historiador do judaísmo e cristianismo antigo. Por anos eu fui editor de resenhas críticas no periódico acadêmico Andrews University Seminary Studies, e aqui, nessa seção do meu podcast, eu resumo para você pesquisas sobre assuntos relacionados à Bíblia. Nesse episódio de resenhas, apresento minha reflexão e resumo sobre o livro de Sidney Crawford, Scribes and Scrolls at Qumran, Escribas e Rolos em Qumran, publicado pela editora Eerdmans em 2019. Em seu novo livro sobre os manuscritos do Mar Morto, a autora Sidney Crawford argumenta que os pergaminhos das cavernas de Qumran eram partes de uma biblioteca sectária dos essênios. Para aqueles familiarizados com os estudos acadêmicos sobre os manuscritos do Mar Morto, a alegação não é original e é aceita pelos principais estudiosos da área. Ela foi proposta desde o início dos estudos de Qumran, como Crawford aponta em seu estudo, pelo simples fato de ser a explicação mais fácil para explicar a coleção de dados das ruínas e dos manuscritos, que é o tema do seu capítulo 1. Mas nem todos concordam com essa teoria. E mesmo aqueles que concordam ainda discordam sobre os detalhes das reconstruções provisórias das origens dos pergaminhos nas cavernas. Assim, o livro de Crawford é o mais recente esforço para consolidar essa teoria que conecta os pergaminhos, a arqueologia das cavernas e os edifícios em Qumran com os essênios. Embora outros tenham escrito sobre Qumran como uma biblioteca, por exemplo, Otto Stegmann e Frank Moorcross, nenhuma das abordagens lida com o assunto de maneira que Crawford faz. O que ela traz para discussão é uma síntese atualizada da arqueologia das cavernas e do complexo das ruínas de Qumran, em uma perspectiva da composição de uma biblioteca na antiguidade. Ela também escreve com a vantagem que os antigos escritores não tiveram, o ponto de vista de ter todos os manuscritos disponíveis, além das novas descobertas materiais e os exames científicos dos artefatos conhecidos dos locais pertinentes. Por esse motivo, seu livro imediatamente se torna um ponto de referência. Sua avaliação, na minha opinião, é criteriosa e cuidadosamente detalhada. Crawford resume e avalia de forma persuasiva os principais argumentos do debate. Para os estudiosos dos manuscritos do Mar Morto, que já aceitam a hipótese essênia, este é um estudo bem-vindo. E para aqueles contra a teoria, este é um trabalho importante que precisa ser considerado em qualquer pesquisa futura sobre o assunto. O livro é dividido em 3 seções. Na primeira parte, Sidney expõe o trabalho dos escribas e as características das bibliotecas no mundo antigo. Na segunda parte, ela avalia a arqueologia das cavernas de Qumran e do complexo dos edifícios, argumentando pela existência da atividade de escribas no local. E na seção final ela reflete sobre as principais descobertas na medida em que se relacionam com a possibilidade de Qumran ser um centro de escribas. Então, quais são os principais fatos que apoiam a sua hipótese? Na primeira parte, ela demonstra apropriadamente que as bibliotecas na antiguidade eram principalmente o trabalho da elite de escribas, que eram especialistas em diferentes campos de aprendizagem, como medicina, astronomia ou astrologia, liturgia e direito. Muitos deles eram sacerdotes responsáveis pela transmissão de dados culturais e burocráticos, trabalhando em bibliotecas intimamente ligadas aos templos. Esse é o tema do capítulo 2. Essas características das atividades dos escribas são muito semelhantes aos dados encontrados na literatura israelita, que ela elabora no capítulo 3. Como o conteúdo dos manuscritos do Mar Morto sugerem preocupações sacerdotais e contém materiais sobre assuntos semelhantes, faz sentido vê-los como uma biblioteca israelita. Na segunda parte, Sidney constrói o seu caso lentamente, mostrando a partir da arqueologia a alta probabilidade de Qumran funcionar como um centro de escribas no período greco-romano. Aqui eu indico o que achei ser os argumentos mais importantes dessa teoria. Primeiro,
Os fragmentos de exercícios de escribas encontrados nas cavernas 4, por exemplo, 4Q234 e 4Q341. Segundo, a presença de palimpsestos, que são manuscritos reusados, por exemplo, 4Q249 e 4Q475. Terceiro, opistografias, por exemplo, 4Q324 e 4Q355. Opistografia é a prática de escrever um manuscrito na antiguidade, tanto na frente como atrás do pergaminho. Quarto, manuscritos com coleção de trechos de várias obras, por exemplo, 4Q15, 4Q37 e 4Q90. A maioria desses, eu observo, são coleções de textos bíblicos. Quinto, listas de calendários e listas sacerdotais. Por exemplo, 4Q320 a 4Q330. Sexto, documentos pessoais, como por exemplo 4Q343, 4Q345 a 48. Sétimo, a presença de tinteiros e agulhas, pedaços de couro, pergaminhos reforçados e papiro, tanto nas cavernas como nas ruínas de Qumran, e uma provável mesa para espalhar rolos, anteriormente identificada como escrivaninha de escribas pelos arqueólogos. Tomados em conjunto, todos esses pontos fortemente sugerem a atividade de escribas e a fabricação de pergaminhos ou os livros antigos. Além disso, ela mostra a conexão próxima entre as cavernas de Qumran e o complexo, compartilhando a mesma cerâmica com o peculiar jarro de boca larga e a similar ou provavelmente a mesma caligrafia encontrada em manuscritos em diferentes cavernas. Esse último ponto for um fato estabelecido sem sombra de dúvidas, assunto que ainda é debatido por estudiosos, então isso seria, na minha opinião, uma evidência conclusiva para identificar todos os manuscritos como parte de uma coleção. Conectando todos os dados, Sidney Crawford conclui que é altamente provável que Qumran fosse um centro de escribas, com as cavernas servindo como fonte de armazenamento. O que chamou minha atenção em sua discussão sobre as cavernas é sua classificação por formação geológica e a proximidade das cavernas com as ruínas de Qumran. As cavernas de calcário, as cavernas 1, 2, 3, 6 e 11, ela postula que foram usadas principalmente para armazenamento permanente dos manuscritos, com a provável exceção da caverna 6, enquanto as cavernas de terraços de Marga, cavernas 4, 5, 7, 8, 9 e 10, eram usadas como uma instalação de armazenamento remoto para a biblioteca do assentamento de Qumran. Crawford também argumenta que as cavernas 4 e 5 devem ser o ponto de referência para todos os tipos de comparação dos manuscritos. Anteriormente, muitos estudiosos usaram a caverna 1 para esse propósito de base de comparação. Como a caverna 4 produziu a maior quantidade de manuscritos e é uma das mais próximas do local de Qumran, tendo a concordar com Crawford. Usar a caverna 4 de Qumran como referência ilumina a porcentagem de manuscritos e explica o interesse da provável comunidade envolvida no armazenamento, não necessariamente de autoria, desses pergaminhos. Supondo que ela esteja correta de que os manuscritos do Mar Morto eram biblioteca essênia, a tentativa de definir alguns manuscritos como sectário é problemática. A autora divide os manuscritos do Mar Morto como bíblicos, por exemplo, a Torá, documentos não afiliados, por exemplo, Ben Sirach, documentos afiliados, por exemplo, o livro de Enoque, e documentos sectários, como o Rodaiot ou hino de agradecimento. Os dois últimos grupos, afiliados e sectários, compõem cerca de 43% de todos os manuscritos. Como ela reconhece, se alguém define os manuscritos de Qumran como sectários, com base no fato de que eles eram posse da comunidade de Qumran, segue-se que todos eram sectários, já que eram parte da biblioteca da comunidade, conforme a sua reconstrução hipotética. Portanto, a categoria não é útil. Sidney argumenta
que os textos não compartilhados por outros grupos judaicos são os sectários. Mas para complicar ainda mais as coisas, o que ela chama de textos afiliados não são considerados sectários, porque, abro aspas, eram mais amplamente conhecidos no judaísmo e no cristianismo primitivo. Fecho aspas, página 223. No entanto, a maioria dos estudiosos, como ela, inclui o documento D, chamado Damascus, como sectário, embora também tenham sido encontrados em outros lugares. Outros exemplos são as tradições de Enoque, Jubileus e as tradições de Levi, sugerindo uma distribuição mais ampla do que Sidney chama de ideias sectárias. Se o sectarianismo for definido tematicamente, como Crawford também faz, então os documentos sectários também não são únicos, baseados em tópicos específicos como predeterminismo, ideias escatológicas ou regras comunitárias, como ela mesma argumentou nos capítulos 6 e 7, já que todos esses temas foram encontrados em textos religiosos em outros lugares. Embora todos esses problemas na definição do sectarianismo antigo tenham sido levantados e avaliados por Jutta Jokiranta em sua obra Social Identity and Sectarianism in Qumran, Crawford ainda persiste com a ideia de separar os manuscritos do Mar Morto por categorias subjetivas, ao meu ver. Não acho que isso contribua para o seu argumento de que os manuscritos do Mar Morto representam uma biblioteca. Muito pelo contrário. Se os manuscritos do Mar Morto fossem uma biblioteca, seria melhor separar os documentos por gênero, ou talvez pela categoria de materiais bíblicos e não bíblicos. Mas mesmo a última classificação, bíblicos e não bíblicos, não é isenta de problemas. Isso contribuiria para a sua compreensão da distribuição de documentos nas cavernas. Parece que a única peculiaridade de alguns dos manuscritos do Mar Morto é o uso de algum vocabulário, Edá, Yehad, Etzat HaYehad, Mevaker, Mashkil, como outros, e toda a estrutura interpretativa encontrada em muitos manuscritos. Como ela reconhece, abro aspas, a questão é se alguém fica mais impressionado com as semelhanças ou as diferenças entre os documentos. Fecho aspas, página 274 e 275. E como ela, tendo a ver mais semelhanças e, portanto, considera os manuscritos do Mar Morto como uma biblioteca. A força do trabalho de Sidney Crawford reside nessa perspectiva específica de analisar os manuscritos do Mar Morto numa perspectiva das bibliotecas da antiguidade. Assim, ela produziu um livro bem elaborado que eu recomendo. Se você quiser ler o original em inglês dessa resenha, acesse o link na descrição desse podcast ou procure no site do Andrews University Seminary Studies. Se quiser aprender mais sobre esse e outros assuntos, inscreva-se no canal Contextos Bíblicos. Me acompanhe no Instagram, compartilhe o conteúdo e se tiver alguma dúvida, escreva nos comentários. Até a próxima resenha.